Meus amigos, estamos de volta para mais um programa, Colunas de Luz. E é com muita satisfação que eu cumprimento a todos, desejando que nós tenhamos um bom programa e que vocês tenham um bom proveito, pois hoje nós vamos falar de um tema que é sempre motivo de perguntas, que é a mediunidade. Nós vamos falar da classificação da mediunidade, explicando cada tipo de mediunidade. Nós temos, na verdade, 28 especialidades mediúnicas. Então, alguns médicos têm até mais de uma especialidade. Vou dar um exemplo. Chico Xavier, que é um dos médiuns mais conhecidos do espiritismo e do mundo, a grande especialidade dele era a psicografia. Tanto assim que ele psicografou 490 livros, dos quais 460 já foram publicados. E tem alguns ainda a serem publicados. Mas Chico Xavier não tinha só a psicografia como especialidade mediúnica. Chico Xavier era vidente também. Ele via os espíritos. Tanto que ele falava com as pessoas: ó, tem fulano de tal, está aqui do seu lado. Ó, sua mãe está aqui comigo, junto de mim, mandando o seguinte mensagem, o seguinte recado. Ele também tinha mediunidade de cura. Há casos em que Chico abraçava a pessoa doente e essa pessoa, no outro dia, estava curada dos seus males. Então, há médiuns que têm várias especialidades. Mas o que é mais comum é nós encontrarmos médiuns de uma especialidade só. Então, nós classificamos a mediunidade em dois grandes grupos. O grupo chamado de efeito físico ou efeitos materiais, e o outro grupo chamado de efeito intelectual ou subjetivo. O grupo chamado de efeito físico são aqueles médiuns que sensibilizam os nossos 5 sentidos diretamente. São eles, por exemplo, os médiuns de materialização. Os médiuns que materializam, através do ectoplasma, pessoas, objetos, que vão se formando aos poucos à nossa frente. É chamado de materialização. São médiuns um pouco raros. Existem várias experiências, inclusive com Chico Xavier, estava iniciando sua missão aqui, lá em Pedro Leopoldo, um espírita chamado Trigueirinho. Ele fez várias experiências de materialização lá, com fotografias e tudo. Entidades espiritualizadas que materializavam na frente dele. Ele fotografava. Teve um até que ele pegou na roupa e cortou com a tesoura. Tem outra que fere o nosso sentido da vista, é a transfiguração. É uma mediunidade também rara. Transfiguração, vocês conhecem a passagem bíblica da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Está no Evangelho de Mateus,
capítulo 17. Essa transfiguração se deu mediunicamente, onde Jesus se transfigurou e apareceu Elias e Moisés com ele. Existem médiuns que fazem isso. Um dos mais recentes, mas que já desencarnou, era o Dr. Edson, em Pernambuco. O Dr. Edson foi um médium que fazia curas através do espírito de Dr. Fritz. Não sei se vocês lembram dele. E Dr. Edson, ele transfigurava quando ele entrava em transe mediúnico para fazer os trabalhos de cirurgias espirituais, logicamente, pelo intelecto de Dr. Fritz. Ele era só instrumento disso. Mas ele transfigurava. Ele ficava com o rosto mais redondo, ele ficava assim, com a fala, inclusive, de alemão. Era uma transfiguração. Levitação é um outro de efeito físico. Aqui eu conheço uma médium que o marido acordou à noite assustado, com ela levitando sobre a cama. Então são também uma mediunidade de efeito físico. Existiu vários médiuns de levitação, hoje são raríssimos. Mas se vocês lerem o livro A História do Espiritismo, de Conan Doyle, foi o primeiro presidente internacional do Espiritismo, Conan Doyle. Quem foi Conan Doyle? Conan Doyle é um escritor inglês, criador da figura de Sherlock Holmes, que é da literatura mundial muito conhecido. Conan Doyle era espírita. E esse livro que ele escreveu, A História do Espiritismo, ele relata vários médicos que levitavam. Transporte. São médiuns que conseguem trazer objetos de um ambiente para outro. Eu já presenciei 3 transportes lá na Casa Espírita que eu nasci, numa reunião que eu estava presidindo. Aliás, em 3 reuniões diferentes que eu estava presidindo. Minto, em 2 reuniões que eu estava presidindo. Numa dessas reuniões foi um lenço vermelho de seda. E na outra reunião foi um copo de pinga, aquele copo de beber pinga com a dose certa, e um grampeador de papel, que apareceu na mesa mediúnica lá, sem que ninguém tenha posto. E o copo veio até com violência, que ele caiu em cima da mesa e fez um barulho bem alto. É a mediunidade de transporte. Tem a mediunidade também de efeito físico, chamada bicorporeidade, que é descrita por vários santos, como, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, que ao mesmo tempo estava em Portugal e ao mesmo tempo estava na Espanha, num júri onde estava sendo julgado o próprio pai. Eram 2 Antônio de Pádua, um em Portugal e o outro lá na Espanha. Chama bicorporeidade. Há vários casos, São Francisco de Assis, São Pedro Alcântara, eles faziam a bicorporeidade. E fora mesmo dos santos, nós temos o Taniguchi, do Seiknoye. Já existe casos de bicorporeidade, quando ele ainda era vivo, de Taniguchi. Então, também é uma mediunidade de efeito físico. A voz direta, um ambiente
onde nós estamos numa reunião e de repente vem uma voz, que ninguém sabe de onde veio, dirigindo-se aos ouvintes daquela assembleia ou daquela mesa mediúnica. Uma voz direta. Nós chamamos de voz direta. Tem também a escrita direta. Às vezes nós estamos numa mesa mediúnica, uma folha de papel em branco, no início da reunião, e no final essa folha de papel aparece escrita. Mesmo se ela está dentro de um livro, dentro de uma pasta, alguém escreveu nela, um espírito escreveu nela. É que nós chamamos de escrita direta, é diferente de psicografia. Porque psicografia é uma pessoa que escreve. E escrita direta é uma entidade que você nem vê, invisível, que escreve. E uma das mais comuns e que apavora todo mundo é a chamada efeito físico de tiptologia, que é os raps, é as batidas de janela, de telhado, no chão, nas paredes. São espíritos batedores chamados. Chama tiptologia. Também é uma mediunidade de efeito físico. E tem, por último, a sematologia, que é uma gama de mediunidades mais raras, são pictografia. Gasparetto era um médium pictógrafo, pintava mediunicamente. Tem a musicografia, músicos que compõem, que espíritos compõem através dele. Então, são esses tipos de efeito físico. Bem, meus amigos, vamos passar para outro bloco deste programa e vamos chamar os nossos comerciais e depois falaremos dos efeitos intelectuais.